Eu faço memes de história da arte e coloco eles na internet com a esperança de que as pessoas entendam um pouquinho melhor esse mundo maluco que é a arte. Eu e o meu bom amigo, o professor Fábio, temos um projeto, um experimento que nós estamos fazendo no momento que envolve tratar de assuntos diversos, provavelmente a princípio na seara da arte e quem sabe um dia em outros tópicos um pouco mais aleatórios, né? E que a ideia é que nós demonstremos o nosso conhecimento e algumas das nossas opiniões tratando de assuntos que serão propostos pelo outro. O primeiro vídeo que a gente vai fazer aqui no Toró de Ideia, tá? Vai ser um vídeo que o professor Fábio, o fabuloso Fábio, vai fazer respondendo um desafio meu. E o meu desafio, Fábio, é que você faça um vídeo tratando de arte conceitual. E eu aguardo o seu desafio ao final desse vídeo para ver o que eu vou ter que falar semana que vem. Fala, Wilson. Olá, galera que tá assistindo. Vamos falar um pouquinho sobre arte conceitual, né? Eu acho legal a arte conceitual, que ela é, assim, pra mim, não é quando a arte começa a ficar estranha, mas é quando ela se consolida como ficando estranha. Porque por muito tempo a gente teve aquela arte material. Até existiam manifestações artísticas efêmeras e materiais como a música e a dança, mas no geral a gente pensava muito na arte em vamos fazer objetos. Uma boa parte desses objetos buscando a beleza, um ou outro fugindo disso, mas ainda vamos fazer objetos, pintura, escultura e assim vai. Eventualmente, durante a arte moderna, teve um cara chamado Marcel Duchamp. E o Marcel Duchamp, ele é meio que o pai da arte conceitual, apesar que ele viveu bem antes do movimento se consolidar. O que o Duchamp fazia? O Duchamp, basicamente, começou a pegar objetos industrializados do mundo real. Às vezes ele dava uma leve modificada neles, às vezes nem isso, e expor como obras de arte. Ele criou um negócio chamado ready-made. E isso começou a pôr em xeque os conceitos do... O que é arte, afinal, cara? Isso começou a ficar em xeque, começou a abrir uma certa discussão. Essa discussão vai evoluir aos poucos até nós chegarmos na arte conceitual, que se consolida a partir da década de 60. A ideia na arte conceitual, como o próprio nome diz, é explorar artisticamente o conceito, ou seja, o importante da arte não é mais o objeto, às vezes ela nem gera objeto. O importante da arte, pelo menos das obras conceituais, é explorar o conceito por trás daquilo, é questionar valores, é abordar uma nova forma de ver a realidade, é pirar mesmo em cima da coisa. Eu vejo as obras de arte conceituais mais como se os artistas estivessem propondo uma linha de raciocínio e você tenta acompanhar, você tenta interpretar a partir da obra de arte. A partir do momento que a arte conceitual vai se consolidando, começa a ter um monte de coisa diferentona, assim. E daí tem alguns artistas dignos de nota que a gente pode mencionar aqui. A gente pode mencionar, por exemplo, um cara chamado Joseph Beuys. Eu espero estar falando certo o nome dele. O Beuys, ele basicamente começa a pegar objetos não artísticos como feltro, gordura e assim por diante, e expor em um contexto que ele alega serem obras de arte. O Beuys também começa a defender que as ações do artista podem ser sim uma obra de arte, o que vai ser meio que a base para a popularização de coisas como performances artísticas, que é um negócio que, pensando assim, em 100 anos atrás, não passava pela cabeça da galera, e o Joseph Beuys vai ajudar a popularizar isso. Algumas das performances dele, inclusive, eram bem bizarras. Por exemplo, existe uma performance onde ele fica enrolado num pano de feltro, se eu não me engano, com um cajado, e fica convivendo por algum tempo em um museu com um coiote. E ele diz estar questionando o espírito norte-americano atacando no Vietnã. Além do Joseph Beuys, tem outros caras que vale a pena mencionar na arte conceitual. Eu acho que o meu favorito não é nem o Duchamp, não é nem o Beuys, é o Piero Manzoni, porque ele tem um negócio genial. Genial mesmo. O que o Piero Manzoni fez? Ele vai fazer um questionamento que o Duchamp já fazia lá no passado, que é, vamos questionar o mercado da arte. Por que uma obra de arte de um cara famoso vale tanto e de um cara que está começando não vale nada, mesmo que ela tenha qualidade? E é isso que ele vai questionar na obra que eu mais gosto. Então, o Piero Manzoni, basicamente, o que ele faz é enlatar fezes humanas, colocar numa lata bem bonita, meio amarelada, tal, escrito merda de artiste ou merda de artista, calcular o peso da lata
em ouro, então ele olha a cotação do ouro para dar uma base do preço, e pôr à venda. Por quê? Porque ele viveu numa época onde um cara que fosse muito famoso mesmo, vamos pegar como exemplo um Pablo Picasso, teria qualquer trabalho dele valendo milhões, enquanto um iniciante anônimo, mas que também tivesse qualidade, normalmente venderia suas obras por um valor que malemar bancaria os materiais. Isso acontece até hoje, na verdade. Então ele vai vir nessa onda de questionar esse ênfase que dão para os artistas, e que é algo que até hoje acontece se a gente for parar para pensar. Vamos pensar que a gente está numa época onde poucos pintores são idolatrados pelo grande público e tal, mas só olhar para o cinema, só olhar para televisão, você vê que ainda existe esse movimento de endeusar os artistas. Não dá pra dizer que não. Agora, independente de qual é o artista conceitual que você mais gosta, o que a gente precisa deixar muito claro sobre a arte conceitual é que na contemporaneidade, ou seja, na época na qual nós estamos vivendo, a arte conceitual assume um papel muito importante e ela passa a permear outros estilos de arte. Então, às vezes, uma obra não está no movimento artístico conceitual, mas ela ainda carrega uma alta carga conceitual por influência desse o primeiro movimento. Eu vejo como sendo um movimento mais, como que eu vou dizer, significativo, ilustrativo do que é a contemporaneidade nas artes. Vivemos numa época onde a arte se tornou cada vez mais plural, cada vez mais livre, e essa coisa do artista que utiliza a arte como forma de questionar dogmas, paradigmas, o lugar da arte, qual é a função dos museus, qual que é o valor da arte e assim por diante, é tão comum que a gente não para mais para refletir que isso tem origem em um único movimento, a arte conceitual que começou com isso, mas daí aos poucos ela vai permeando por outras coisas. Que tem artistas que nem se definem exclusivamente como conceituais e tem obras conceituais pra caramba. Eu vejo aí a Marina Abramovic, que é uma que eu gosto muito, tem vídeo lá no meu canal sobre ela. Tem um monte de artista que faz uns trabalhos interessantíssimos utilizando da exploração do conceito que não são necessariamente do movimento conceitual. Quando a gente fala do movimento conceitual, sempre é bom olhar para o bias e a partir dele a gente começar a desenvolver. A arte conceitual, ela pode ser facilmente confundida com a concept art, que dá para traduzir como arte conceito. Tomem cuidado para não cometer esse erro, eu já cometi, que é basicamente um tipo de arte voltado para cinema e jogos que não tem nada a ver com a conceitual que a gente está falando. Aqui a ideia é realmente abordar a ideia, o conceito como ideia, fazer pensar. E daí, na hora que eu trabalho arte conceitual, tem uma coisa que é inevitável, que às vezes nós não percebemos em outros estilos de arte, que é o seguinte. Supomos que eu faça uma pintura, você pega e olha ali a Mona Lisa, todo mundo aqui deve conhecer a Mona Lisa, se não conhece, em um Google de 5 segundos você vai conhecer. Olhando para a Mona Lisa, eu não tenho como ter total controle das sensações e reações obtidas pelo público. Porém, eu consigo ter uma boa noção disso. Porque ela é uma obra figurativa, ela é uma obra que não abre muito espaço para interpretações. Toda obra abre espaço para interpretações, mas ela ainda não abre tanto quanto os outros, assim por diante. A Mona Lisa ela é meramente um retrato e ela vai causar ali alguma intriga, alguma coisa para as pessoas, mais por conhecer a história do Da Vinci do que pela obra em si. Em obras mais tradicionais, a gente parte do pressuposto de que a relação entre espectador e obra ela é meio linear, ela tem pouca variação. Agora, arte conceitual. Umas paradas que não são a obra de arte pura e simples, bonitinha, técnica e assim por diante. Vamos pensar no Duchamp expondo uma porra de um mictório num museu. Vamos pensar no Joseph Beuys andando por um museu com a cara cheia de mel e pó de ouro, carregando um coelho morto e explicando sobre arte pro coelho. Vamos pensar no Piero Manzoni com a merda de artista. Vamos pensar na Marina Abramovic andando toda a muralha da China, enquanto o namorado dela da época andava toda a muralha da China na direção oposta, para os dois se encontrarem no meio para se despedir, porque eles não sabiam se iam se ver de novo ao longo da vida. Como que você olha para isso e supõe qual vai ser a interpretação do público? Você não tem nenhum controle sobre isso. Então o artista conceitual ele tem que ter um desprendimento muito grande. Basicamente ele fornece a obra de arte para o mundo, e o mundo vai tirar as próprias conclusões dessa obra. Ele tem zero controle sobre isso. Não que os outros artistas tenham tanto controle, mas numa obra mais tradicional é mais fácil deduzir qual vai ser a percepção de uma grande parcela do público. Vai ter um ou outro que vai divergir. Agora, na hora que nós chegamos na arte conceitual, o que resta
ao artista é saber que o público vai ter uma percepção que talvez não seja a que ele esperava e que a arte é assim mesmo, né? Espero ter conseguido responder a pergunta, Sr. Wilson Gonçalves. E para a semana que vem eu já tenho um tema para você. Eu quero que você fale para mim sobre a guerra do grafite, dos grafiteiros Banksy e King Hobo, que aconteceu na Inglaterra e que eu acho que é uma fatia bem interessante da história da arte contemporânea. Para a galera que está assistindo, esse canal, a nossa intenção, vamos ver se a gente vai conseguir cumprir, é trazer um vídeo por semana, onde a cada semana um propõe um tema para o outro. Tanto eu quanto o Wilson temos outras redes. Então aqui na descrição tem o link para os meus outros canais, para o meu Instagram, para o meu Twitter, para a página do Wilson, para o Instagram do Wilson, para o podcast do Wilson e, se ele me passar mais alguma coisa, para outras coisas do Wilson. Sigam nossas redes, não esqueçam de curtir o vídeo, não esqueçam de compartilhar o vídeo, não esqueçam de se inscrever no canal e não esqueçam de, sei lá, chutar fascista na rua. É isso, até o próximo vídeo.